Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Meu nome é Luiz Henrique, do canal Olu Invest, e no vídeo de hoje vamos para mais uma análise das nossas operações dentro do mercado financeiro. Hoje, dia 13/6/2025, sexta-feira, dia bem complicado dentro do índice futuro. Vamos fazer as nossas análises, a operação que fizemos e detalhe, não foi no índice futuro, né? O índice futuro hoje estava bem trancado, bem difícil de ser operado, então operamos outro ativo, fizemos uma operação um pouquinho diferente hoje, sempre baseado no mesmo contexto, na mesma forma de operar que sempre utilizamos, e vamos analisar esses estudos exatamente agora. Antes de falar para vocês qual foi o ativo, né, que a gente operou no dia de hoje, já vou deixar aqui uma breve utilidade para vocês, como vocês podem ver no título, como operar pivôs no mercado financeiro, tá? Eu fiz esse artigo, tá, com a intenção de explicar para vocês de forma totalmente detalhada como eu opero meus pivôs dentro do mercado financeiro. Esse link, né, o link para o meu site, ele vai estar aqui na descrição, tá totalmente de graça, tá? Livre ali para você ler, para você estudar, você fazer suas análises e entender, tirar aquilo que para você pode ser importante, aquilo que pode não ser importante, mas acima de tudo, se você está meio perdido, precisando de algum norte ali, assim, alguma forma de operar, como você pode interpretar o mercado com essa ideia, né, com esse tipo de análise aqui, cara, isso daqui é essencial para você. Quais as melhores condições, cara, um pivô em tendência de alta, um pivô em tendência de baixa. Hoje foi a operação que eu fiz, que a gente chama de pivô de gap, né, quando o mercado ele abre num gap, seja de baixo, seja de alta, ele faz um pivô para tentar fechar esse gap. Também é um ótimo tipo de operação. Após um movimento impulsivo, onde o mercado ele sobe demais, depois a gente espera um pivô como correção também, que demarca o fim de uma tendência, muitas das vezes. Como você opera pivô em lateralidade, em linhas de tendência também, é muito legal, tá? Então vale a pena você dar uma passada ali, dar uma lida nesse conteúdo, tá totalmente de graça ali para vocês, tá? Vai ficar aqui até quando o Google permitir, né? Até quando existir o Google, esse conteúdo vai estar aqui para vocês. E obviamente, se eu precisar atualizar alguma coisa, cara, é um site que está sobre o meu domínio total, então se eu precisar atualizar alguma coisa, mudar alguma coisa, colocar alguma observação e tal, eu tenho liberdade para fazer isso daqui, e sempre buscando trazer aquilo de melhor que eu entendo, tá? Na forma que eu opero, na forma que eu entendo o mercado financeiro, e logo, se tudo der muito certo, trazer o e-book para vocês, lógico, um guia definitivo sobre os pivôs, aquilo que eu uso como a melhor forma para trabalhar e, acima de tudo, tentar clarear cada vez mais e mais as ideias na mente de vocês sobre essa forma que eu trabalho, porque às vezes podem parecer um pouco duvidoso, mas com toda a certeza do mundo, a partir de hoje, vai ficar mais claro a ideia que eu quero passar, principalmente se vocês tirarem um tempinho para dar uma lida aqui e analisar o conteúdo com muita calma. Então, no vídeo de hoje, basicamente a gente analisa aqui o índice futuro, e falando o que foi que eu operei hoje foi a Petrobras, tá? Fiz a venda aqui exatamente nessa região. Você pode ver que assim, cara, o trade até tentou progredir ao meu favor, mas agora ele deu uma bela de uma brecada. Acredito eu que o trade vai me tirar no 0 a 0. Tinha os alvos lá no fechamento do dia anterior, ele fecha muito com aquela ideia, né, que eu falo para você do pivô de gap, né? Então assim, cara, o mercado ele abre num gap de alta, então ele faz o pivô visando vir fechar esse gap aqui, tá? Mas ele até teve força, mais ou menos ali próximo da meio-dia ali, ele começou a perder um pouco da sua força, compreensível, né? Sexta-feira, último dia da semana, a gente sabe que, cara, o mercado não vai ter muito interesse de ir para nenhum dos lados, né? Ele vai lateralizar, e foi muito do que aconteceu, tá? No dia de hoje do índice, eu nem sei se vale uma análise aprofundada, olha o que o índice fez, né? Ainda assim, dentro daquele range que já vem se esticando desde a terça-feira, o mercado ele entrou dentro desse range e não sai mais, né, praticamente. Acredito sim que semana que vem ele vai tomar força para romper para um dos lados, né? Mas por enquanto ele está totalmente lateral, e essas regiões aqui têm gerado muita dificuldade de operação, né? E inteligente é você acabar tentando comprar em regiões próximas do suporte e vender em regiões perto das resistências. Mas, obviamente, o mercado não é tão simples assim, tem que ficar muito atento, pois pode se tratar de uma pegadinha, né? Tipo, a pessoa que mais ou menos vendeu aqui hoje junto dessa região acabou estopado, sabe? Então, tipo, não é tão assim, de uma forma tão tranquila essa leitura, tem que ficar muito atento em essas regiões de lateralidade. Mas vamos fazer a análise daquilo que foi a minha operação no dia de hoje, tá? Por mais que está voltando no 0 a 0, então basicamente o dia hoje era para eu ficar no 0 a 0, né? Já que o índice não aconteceu nada. Essa operação, se ela não me estopar agora, eu vou carregar ela até o final do dia, mas eu acredito que vai sim estopar, tá? Não tenho nenhum problema quanto a isso, tal. A volatilidade não tá muito a fim de me levar para nenhum lugar, o índice também, ele tá bem parado ali também, muito provavelmente se ele voltar mais um pouquinho agora, ele vai me tirar dessa operação. Então vamos analisar o contexto, né? Se encaixa muito com aquela ideia do pivô de gap de alta, né? Então o mercado ele abre,
né, num gap de alta, faz um gap de quase 4,5%, 4,26% mais exato, né, faz essa movimentação de baixa, né, geralmente em movimentos mais distantes assim, um indicador que eu dou muito peso acaba sendo a VWAP, tá, ele acaba sendo o meu guia de tendência. E as pessoas me perguntam assim, Luiz, por que você operou a Petro? Você não tem o costume de operações, o que você fez para operar a Petro? Realmente, não operações, tá? Opero em casos muito específicos, alguma notícia, alguma coisa assim que mexe com o mercado, né? Aquilo que sai da leitura e entra no macroeconômico, né? E se você está acompanhando aí as notícias de fora, sabe que está tendo... Bom, eu não posso falar a palavra central do assunto, porque eu acho que isso pode gerar problemas para mim no YouTube, mas a gente sabe que lá no Oriente Médio está acontecendo alguma coisa não muito legal lá, né? Acredito que vocês já devem ter pescado o que é. Onde no dia de ontem se intensificaram algumas situações ali, houve alguns ataques, algumas coisas. Acredito sim que vocês agora já sabem o que é. Assim como no que aconteceu lá entre dois países da Europa, né? Em 2022, mais ou menos ali, 2021, 2022. Gera muita volatilidade, e um dos ativos que sofre com isso, né, que geralmente quando acontece esse tipo de situação ele tende a dar umas puxadas muito amplas, é o Brent, né, que é o petróleo, né, a gente entende a importância do petróleo para a sua economia nacional, para a economia internacional, né, então é algo que ele acaba sendo intermercado, né, afeta tipo, cara, ações aqui no Brasil, petróleo em alta, muito alta, ele vai afetar ações como Petrobras, a própria Petrobras, a PetroRio também, que se você reparar aqui hoje, no dia de hoje, está fazendo praticamente uma movimentação muito semelhante, até muito mais esticada, né? Ela foi lá fechar o gap, né, praticamente, então talvez a melhor investida no dia de hoje era a PetroRio, né? Então acaba acontecendo esse tipo de situação. E o que me fez, né, ficar um pouquinho mais atento à Petrobras foi o simples fato de que ontem, 9 horas da noite, o Brent, né, o petróleo, ele faz essa movimentação, como a gente bem sabe, o nosso mercado aqui está fechado. E a Petrobras ela vai acabar precificando no dia seguinte, por ele não ter uma certa continuidade. E aí, se você ver aqui, ó, durante a madrugada ele faz esse movimento de queda, e com a abertura das ações, que era mais ou menos aqui, ó, 10 horas, aqui, ó, 10h15, quando abre o mercado aqui no Brasil, eu estava vendo esse movimento mais descendente dentro do Brent, e eu vi a Petrobras abrindo exatamente num baita de um gap de alta e no gráfico de um dia em cima exatamente da média móvel de 200, fazendo resistência para ela, onde ele tenta romper, logo volta. Fiquei na esperança de um pivô, ele até que demorou para aparecer, mas sim, ele faz, né? Para esclarecer as ideias, né? Então a gente tem uma pernada de impulsão, o recuo, né? A confirmação desse movimento, minha venda estava na mínima desse movimento, ele até cai com uma certa rapidez, volta, fica nessa região aqui, depois volta a cair de novo com uma certa violência e acaba travando, segurando no dia de hoje, em uma região ali bem complicada, fazendo esse pequeno canal de alta aqui. Análise boa, né? Não, é igual eu falo, não costumo fazer esses tipos de operações, até porque hoje eu não estava olhando muito pro índice, né, cara? Um contexto assim, dificilmente eu vou estar olhando pro índice. Mercado extremamente bagunçado, pouca decisão para onde vai. Geralmente nesses dias em que ele tem ficado na primeira hora dentro de um range, eu nem tenho olhado para o mercado do índice. Geralmente eu pego, saio fora. Assim, o dia de ontem foi um dia que eu não trouxe vídeo aqui porque não teve operação. Então assim, é um dia que eu prefiro me abster de trazer um conteúdo para vocês do tipo de falar que eu não fiz nenhuma operação, então não vou segurar vocês aqui. Vou trazer no dia que tiver um conteúdo, no dia que tiver alguma informação legal para passar, igual tive hoje. Então, cara, quando ele já vai fazendo esses movimentos aqui, eu já perco total interesse. E aí, entendendo daquela situação que havia, né, nesse contexto externo, a gente sabe que influencia os mercados, e aí a gente pode ficar muito atento para uma boa oportunidade. Ela parecia ser muito promissora, né, tem o alvo ali por enquanto, probabilidade desse alvo ser alcançado no dia de hoje diminui drasticamente. Talvez eu acho que o mais justo é colocar o alvo aqui, né, e contar com uma possível movimentação no final do dia para o mercado chegar até ali. Mas desde já, o resumo total é que no índice eu não fiz nada do dia de hoje, tá? Quando ele rompeu para esse lado aqui, falhou, voltou para dentro dessa região, eu particularmente parei de ver o índice total, tá? Não fiquei mais de olho no mercado, tá nesse contexto meio que de alargamento aqui, né? E eu hoje trabalho, já falei com vocês no vídeo de uns dias atrás que quando o mercado ele faz esse contexto de mais alargamento aqui, ele tende a ficar trabalhando dentro dessa região, tem respeitado isso. Temos esse trade na Petro aqui que ainda dá um sinal de vida, mas depende muito do que vai ser do Brent aqui, se ele vai ter algum ânimo aqui para fazer alguma correção, para cair um pouco mais, né? O índice também aparentemente não vai para lugar nenhum também, nada do tipo. E é isso, tá? Eu vou ficando por aqui.
Desde já agradeço você que assistiu esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição também. Você não tem ideia do quanto é importante demais para o crescimento desse canal. Desde já desejo a vocês um ótimo final de semana, um bom descanso, né? Para a semana que vem a gente voltar com as nossas energias renovadas para dentro do mercado. Então fico por aqui, um grande abraço e fiquem com Deus.